Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Alex Dias e nesse canal eu falo sobre a Noruega e demais países escandinavos. Então, neste vídeo eu vou falar sobre algumas experiências espirituais que eu tive aqui na Noruega. Eu sei que é um tema totalmente diferente, que eu não abordo com muita frequência no meu canal, mas eu senti no coração que eu tenho que falar sobre esses relatos espirituais. E eu sei que também muitas pessoas vão achar que eu tô ficando meio doido, mas não é. E eu quero compartilhar com você. Espero de verdade que você goste desse vídeo. Quando nos deparamos com eventos sobrenaturais que fogem à nossa compreensão, tendemos a descartá-los como meras criações da mente. Buscamos explicações na ciência e na psicologia. Porém, o mundo espiritual transcende as limitações das ferramentas do mundo físico. O mundo espiritual é uma realidade mais concreta do que muitos imaginam, mesmo que não estejam conscientes disso. É importante reconhecer que todos nós, enquanto seres humanos, temos uma natureza espiritual que consiste entre o plano material e o espiritual. Embora muitas vezes negamos ou desconsideramos experiências sobrenaturais, é essencial manter a mente aberta para essas possibilidades. No contexto pessoal, vivenciei uma série de experiências extraordinárias durante a minha estadia na Noruega, as quais pretendo compartilhar neste vídeo. Espero que essas experiências ressoem de alguma forma com você e abra espaço para reflexões sobre o mundo espiritual. Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que a gente não consegue explicar em palavras, ou é bem complicado explicar isso, mas eu vou começar com um relato que aconteceu comigo há alguns dias atrás. Não vai estar em ordem essas histórias, porém eu vou contar as histórias que mais me chamou a atenção e que me impactou. Pois é, eu tenho um amigo em Brasília e eu tive um sonho com ele, né? Um amigo de infância que mora em Brasília, e nesse sonho uma voz me falava: Alex, ore imediatamente pelo seu amigo. E eu fiquei imaginando, cara, como é que pode? Eu não entendi isso. Mas eu vou escutar essa voz. Eu sabia que era a voz de Deus, né? A voz do Espírito Santo. Eu levantei mais ou menos umas 2h30 da manhã e comecei a orar. Orar pela família dele, que protegesse ele, que livrasse a família dele de todo o mal. E fiquei com aquilo na cabeça. Amanheceu o dia, eu imediatamente enviei uma mensagem para ele e perguntei: cara, você tá bem? Tá tudo ok? Aconteceu alguma coisa com você? Eu tive um sonho com você e sua família, e nesse sonho uma voz me falava para orar por você, e eu fiquei muito preocupado. E pasme, depois de alguns minutos ele me respondeu: Alex, eu passei por uma barra que eu não consigo explicar, cara. Eu estava no carro com minha esposa e meu filho pequeno, e estava dirigindo de volta para casa, e de repente um caminhão fechou a gente. Ele não sabia como agir porque o caminhão estava fechando ele, e no acostamento também tinha postes e um buraco bem profundo. E graças a Deus eles conseguiram sair disso, mas ele me relatou que literalmente quase se acidentou com a família dele, e seria fatal. Ele falou pra mim: Alex, seria fatal, cara. Até agora eu estou aqui sem acreditar como eu escapei de um acidente desse tão grave. E eu falei imediatamente para ele: meu amigo, não existe coincidência nesse mundo. Não existe coincidência nesse mundo. Se Deus me acordou 2h30 da manhã, foi por um motivo: para interceder por você e sua família. Eu fiquei realmente também pasmo. Como pôde algo desse jeito acontecer? E ao mesmo tempo eu fiquei alegre, cara, por Deus tá me usando, né, para orar pelas pessoas, para cuidar das pessoas que passaram pela minha vida, que apesar de eu estar tão distante, morando na Noruega, essas pessoas ainda têm contato comigo, e eu me preocupo realmente com elas. Depois disso aconteceu algo também sobrenatural, em minha opinião,
eu tive um sonho também, eu tenho bastante sonhos em relação a isso, né? Eu sonhei que eu não devia pegar o carro para dirigir para o trabalho na manhã seguinte. Eu não deveria. E nesse sonho havia um acidente de avião. Eu fiquei me perguntando, como assim? Por que eu sonhei com um acidente de avião? Eu não assisti nada a respeito que seja relacionado a acidentes de avião. E aí acordei com aquilo na cabeça. Mas antes disso, eu havia colocado o carro para recarregar na garagem de casa e deixei carregando para no outro dia eu trabalhar. Naquele dia, a Johanna estava no hospital, se recuperando da cirurgia, e eu iria trabalhar no dia seguinte, né? E tinha acontecido uma nevasca muito forte, estava muito, muito frio, e as pistas estavam extremamente escorregadias. Quando eu cheguei na garagem para pegar o carro para dirigir, eu senti aquela sensação, sei lá, ruim, como se fosse que iria acontecer algo ruim comigo se eu pegasse esse carro. Quando eu olhei para o cabo que estava recarregando o carro, a bateria do carro, alguém havia desconectado o cabo do carro. Aí você deve estar pensando, mas Alex, algum vizinho ou coisa do tipo foi lá e desconectou. Mas não. Por que eu digo não? Esse carro da Tesla é um carro 100% elétrico, e quando você pluga o cabo no carro e na tomada, é impossível você retirar se você não tiver o aplicativo da Tesla e abrir. Não tem como. Você pode puxar, ele não vai soltar. E aí eu pensei, cara, isso aqui é algo espiritual, não tem como. Não tem fundamento. Eu lembro com toda certeza que eu pluguei esse cabo e que ninguém conseguiria tirar, a não ser eu, que estava com o aplicativo, que era a chave do carro da Tesla, que eu uso no celular, e aí você desconecta e aí você consegue retirar o cabo da tomada e também do carro. Eu fiquei assim, cara, não tem fundamento. Eu deixei o carro na garagem e fui de barco pro trabalho. Peguei o barco, depois peguei o ônibus, o metrô, foi bem complicado porque eu estava trabalhando bem longe, né? E chegando no trabalho, o meu amigo falou, Alex, ficou sabendo? E o quê? Um helicóptero acabou de cair, nessa madrugada, acabou de cair na Noruega aqui. Eu falei, cara, não foi bem um helicóptero que eu tive um sonho, foi um acidente aéreo, um avião, mas aquilo pra mim foi uma confirmação de que aquele sonho era um aviso. Eu acredito que Deus confirma sonhos e se comunica com a gente de maneiras inimagináveis, que nós nem fazemos ideia. Não existe um padrão específico, mas eu também tenho sonhos com pessoas aleatórias. Pessoas que eu tenho contato, claro, até mesmo por internet e às vezes nunca conheci pessoalmente. Foi um caso que aconteceu com minha amiga Natália, inclusive ela mora aqui na Noruega, eu já fiz até um vídeo com ela. Isso aconteceu há alguns anos atrás. E no sonho que eu tive, ela estava grávida e havia uma voz me falando, olha, avisa pra ela que o bebê dela irá nascer saudável e que ela não se preocupasse e que iria dar tudo certo. E o inacreditável é que nesta mesma noite eu havia sonhado também com minha irmã, Raquel, que é minha irmã caçula. E ela estava grávida também. Aí eu pensei, poxa, que loucura, 2 pessoas grávidas, minha irmã e a Natália, que é minha amiga, né? Como assim? Mas o sonho da minha irmã também estava muito preocupada, ela só tinha algumas semanas de gravidez, e aí eu vou te contar o que aconteceu. Nesse sonho era um menino, e também havia uma voz me falando, olha, fala pra ela que esse menino vai nascer saudável, e ele será usado por mim, podendo crescer. E fale pra sua irmã e seu cunhado que esse menino será um orgulho pra eles. Aí beleza, acordei de manhã, imediatamente enviei uma mensagem pra minha irmã, lá no Brasil, e perguntei pra ela, Raquel, você está grávida? Ela falou, como assim, Alex? Como você sabe? Eu falei, cara, eu tive um sonho e você estava grávida e vai nascer um menino. Ela, mas Alex, só tenho 2 semanas, 3 semanas de gravidez, não tem como nem saber o sexo da criança. Como assim? Como é que você soube disso? Eu não te contei. Eu pensei, eu tive esse sonho. Eu falei pra ela, olha Raquel, eu entendo que foi o Espírito Santo de Deus, foi Deus que realmente me pediu pra te dizer isso, pra te confortar. Não se preocupe, vai dar tudo certo. E era o primeiro filho da minha irmã, né? Não se preocupe que vai dar tudo certo, que Deus vai proteger você e essa criança, e vai ser um menino. E ela falou, Alex, eu tô sem acreditar. Mas será que vai ser um menino mesmo? Olha, se Deus falou que vai ser um menino, vai ser um menino. Vai ser um menino. Aí ela ficou sem acreditar, falou, cara, como é que pode? Como isso é possível? Eu não contei pro Alex. Depois disso eu pensei, eu vou enviar uma mensagem pra Natália, minha amiga também.
Se ela realmente estiver grávida também, eu vou ficar assustado. Porque não tem como, cara, isso não é coincidência. Enviei uma mensagem pra Natália e perguntei: Natália, eu sei que parece uma coisa meio estranha assim, tipo, tive uma mensagem e perguntar se você está grávida. Eu sei que é bem estranho enviar uma mensagem pra você assim, nessa hora da manhã, e te fazer uma pergunta bem pessoal. Mas você está grávida? Aí ela me respondeu: sim, eu estou grávida. Mas como você sabe, Alex? Eu não contei pra quase ninguém, eu só contei pra minha mãe. Quase ninguém sabe disso. Aí eu pensei, cara, como é que pode? Eu fiquei assustado, cara. Eu fiquei, tipo, maravilhado ao mesmo tempo. Aí eu falei o que essa voz me falou no sonho. Natália, eu tô aqui pra te entregar uma mensagem. A voz que eu recebi nesse sonho é que você não se preocupe. Esse bebê vai nascer saudável e vai dar tudo certo. Não se preocupe. Aí ela se emocionou, né? Ela me relatou que quase chorou. E aí ela me disse também que estava extremamente preocupada, que era o primeiro bebê dela. E ela não sabia, com medo de perder e dentre outras coisas mais. Ela estava muito apreensiva. Geralmente o primeiro bebê acontece, né? Eu acredito que Deus tenha escutado as preces, as dores dela, né? Tipo de preocupação. E aí Deus me revelou em um sonho para confortá-la. E foi isso, foi algo surreal. E depois de alguns meses a gente se encontrou em Osmo, né? Finalmente, porque a gente só conhecia através do Instagram, aí do YouTube. E foi muito bacana, cara. Naquele sonho eu também vi o Noah brincando com a gente, com a criança, com a filhinha dela. E de repente eu estava lá, naquele lugar em Osmo, com meu filho Noah brincando e a filhinha dela. Eu até segurei a filhinha dela no braço. Cara, isso é surreal. Isso é surreal. Eu sei que muita gente vai dizer: é coincidência, Alex? Não é coincidência. O mundo espiritual é mais real do que nós imaginamos. Agora, se você me perguntar para provar que realmente existe um mundo espiritual e coisas sobrenaturais, eu não vou conseguir te convencer. Não com as ferramentas do mundo material que vivemos agora. Eu não consegui encontrar até hoje nada que me convencesse que não existe um arquiteto do universo. Olho para esse universo físico, químico, material, matemático, biológico, sociológico e psicológico e o vejo de uma complexidade estarrecedora. Nada é simples, nem uma gota d'água, nem um átomo. É uma ignorância brutal do ser humano que faz tudo parecer simples. Tudo é extremamente complexo e eu me curvo diante de uma vontade suprema. Eu acredito em Deus. Vou deixar isso bem claro. Muito claro para que não haja dúvidas. Não me pergunte o que é Deus. Eu não sou teólogo. Eu não sei. Mas acredito em Deus como uma força suprema motora do universo. Uma força no qual existe uma pequena parcela em cada um de nós. Eu acredito nisso. É realmente muito fácil uma pessoa julgar alguém quando conta um relato como sobrenatural, digamos assim. E ultimamente vem acontecendo coisas que não tem explicação lógica para o mundo que nós vivemos. Mas eu sei que realmente foi algo de Deus e que não foi algo por acaso. E eu tô entendendo mais o meu propósito aqui na Noruega. Eu já me perguntei várias vezes por que eu vim parar na Noruega. Eu já fiz planos para ir para o Canadá, Estados Unidos, mas especificamente Deus me colocou neste lugar do planeta. Eu me questionei durante muito tempo, mas ultimamente eu venho entendendo mais esse propósito de Deus. Eu tive um sonho com uma pessoa que mora do lado da minha casa na Bahia, dos meus pais. É uma vizinha que eu não tinha contato há muito tempo mesmo. E eu não estava nem pensando nela ou coisa do tipo, e simplesmente eu tive esse sonho com ela. No sonho, ela estava pedindo ajuda, não tinha comida dentro de casa, ela estava desesperada. E nesse sonho tinha uma voz falando comigo: Alex, ajuda ela. E eu perguntei: cara, como assim? Eu não estava nem pensando nela, como é que eu pude sonhar com essa pessoa depois de tanto tempo, mais de 15, 20 anos que eu não a vejo? E nesse mesmo sonho, que eu esqueci de relatar para você, de contar,
tinha muito dinheiro no chão e esse dinheiro tava molhado. Eu falei, cara, que sonho maluco. Eu não entendi muito bem. Foi então que eu me arrumei para ir pro trabalho e fiquei com aquilo na cabeça. O que será que foi isso? Foi um sonho ou foi realmente um aviso para que eu ajudasse essa vizinha dos meus pais? E aí eu estava caminhando pro trabalho e de repente eu encontrei 10 euros no chão e estava totalmente molhado. E eu me perguntei, cara, eu tive um sonho, literalmente eu estava vendo dinheiro, pegando dinheiro molhado no chão. E aí eu senti, na hora eu falei, cara, isso aqui é uma comprovação de que realmente o sonho era um aviso e que era para me ajudar essa pessoa. Eu liguei para minha família no Brasil e transferi o dinheiro para minhas irmãs do Brasil e falei para elas, olha, transfira esse dinheiro imediatamente para nossa vizinha. Não me questione, simplesmente transfira esse dinheiro porque eu tive um sonho. E ainda esse sonho era para ajudar essa pessoa. Aí minha família, assim, tipo, minha mãe, ela é muito crente, né? Ela acredita mesmo no mundo espiritual. Alex, eu acredito em você e eu acredito que foi algo espiritual. Eu vou passar o seu dinheiro para ela. Aí minha mãe passou o dinheiro para ela. Depois disso, essa vizinha me enviou uma mensagem agradecendo a ajuda e dias antes ela havia orado a Deus, pedindo ajuda porque ela realmente estava passando necessidades. E foi como se fosse que eu descobri ali a mente dela. E ela entendeu que foi algo de Deus porque ela estava pedindo a Deus. Inclusive ela estava na igreja e o pastor da igreja que ela congrega falou para ela, olha, às vezes Deus usa as pessoas do outro lado do mundo para ajudar o próximo, um irmão que necessita. E aí eu fiquei pasmo, eu falei, cara, como é que pode isso? Deus é tremendo. Também fiquei bastante feliz porque eu ajudei alguém, eu fui usado por Deus para ajudar alguém. E novamente eu sei que muitas pessoas vão dizer que eu tô ficando maluco e que isso é coincidência, mas eu tenho 100% certeza que não foi coincidência. Eu sei disso. E que tal ter uma conta global 100% digital e sem taxa de abertura? Então conheça a Nomad. Agora minhas viagens se tornaram muito mais fáceis e práticas. Para você ter uma ideia, eu usava o cartão de crédito internacional e só de IOF eu pagava 5,38%. Surreal, né? Na Nomad, além do câmbio comercial, eu pago apenas 1,1% de IOF e consigo usar o cartão de débito virtual ou físico para compras, saques e transferências em mais de 180 países. Para abrir a conta leva menos de 5 minutos. Você só precisa de RG ou CNH e não paga taxa de abertura ou taxa mensal de manutenção. Até sala VIP no aeroporto de Guarulhos a Nomad tem. E você, gostaria de ganhar até $20 de presente? Acesse o link na descrição deste vídeo e nos comentários fixados. Abra sua conta na Nomad e economize no câmbio, usando o meu cupom NORDICA. Eu acredito que quase todos vocês já saibam que eu tenho problemas emocionais, não no sentido de loucura ou coisa do tipo, mas eu venho enfrentando uma depressão bem severa há muito tempo e ansiedade. Não é nem bom falar isso no YouTube porque a plataforma é uma plataforma family friend, né? Eu não posso estar falando de assuntos sensíveis, mas eu vou ter que abordar sobre isso também porque foi muito importante para mim. E eu tomo essa medicação para ter um controle, né? Eu não posso ficar sem fazer uso desse medicamento que eu fico muito estressado e a minha ansiedade vai lá em cima e também o nível de estresse. Eu tinha a receita médica desse medicamento por 1 ano e já estava vencendo. Eu tentei entrar em contato com o meu médico, né, o médico pessoal da família, mas ele estava de férias ou coisa do tipo e eu não havia conseguido a receita nova. Tentei comprar o medicamento de todas as formas, mas não deu jeito.
Para quem faz uso de medicamentos como este, de controle de ansiedade e depressão, sabe que você não pode parar bruscamente porque você vai ter efeitos colaterais severos. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei 1 dia e meio sem esse medicamento e eu estava extremamente estressado, sem paciência com ninguém. Eu havia ido pro trabalho na marra, que tinha um cansaço mental, algo que eu não consigo explicar para você, só você tendo esses sintomas para você ver que realmente é algo muito forte. E como se fosse que meu cérebro estava desligando, do nada eu parava assim, dava como se fosse algo elétrico no cérebro, né? E você, sei lá, dava um delay, um atraso na mente. Como eu falei anteriormente, um estresse muito, muito grande, ansiedade lá em cima. E eu fiquei desesperado. Eu cheguei do trabalho, procurei por todos os lugares se eu encontrava pelo menos um comprimido. E na verdade eu tinha que tomar 2 comprimidos por dia, né? Procurei em todos os lugares e não achei. Aí eu comecei a pedir a Deus, cara. Falei, meu Deus, pedi o Espírito Santo de Deus, por favor, me ajude. Realmente eu tô passando por uma situação bem complicada que eu nem imaginava que seria assim. Parar bruscamente de fazer esse uso desse medicamento. E aí eu comecei a orar. Eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor pode fazer qualquer coisa. Eu sei que para nós, seres humanos, isso é difícil de acontecer. Mas eu acredito em milagre. Foi quando eu resolvi procurar novamente nos mesmos lugares que eu havia vasculhado. Quando eu cheguei no mesmo lugar que eu havia destrinchado, olhado em todos os lugares e não havia achado um comprimido sequer. Quando eu abri novamente a caixa, que é uma caixa que fica bem aqui, a caixa de medicamentos. Eu joguei todos os medicamentos aqui nessa mesa. E você acredita que eu encontrei 2 comprimidos do medicamento que eu precisava. E pasme, eu havia vasculhado o mesmo lugar inúmeras vezes. Aí você pode dizer, mas Alex, talvez você não viu, ou coisa do tipo. Mas não só eu, mas minha irmã também estava procurando. Não faz sentido. A gente olhou em todos os lugares, e nos mesmos lugares inúmeras vezes, e não encontramos nada. E tava lá, 2 comprimidos no cantinho. É algo que eu não tenho nem como descrever. Chega a me arrepio, cara. E aí eu tomei esse medicamento aí, me acalmei mais, né? É emocionante, cara. Só quem passa por essas experiências espirituais sabe o quanto é forte. É algo que não tem como você explicar em palavras, só você sentindo mesmo. Ou alguém que já sentiu ou já teve experiências desse tipo. Mas esse, meu amigo, é fé. Fé. Você precisa acreditar. Por mais que pareça impossível, coisa que cara, como isso pode surgir do nada? Surgiu do nada. Os 2 comprimidos. Agora eu vou um pouquinho mais no passado. O que aconteceu comigo foi no ano de 2014, já no finalzinho do ano de 2014, em Brasília. Naquela época, eu estava trabalhando de promotor de vendas. Eu tinha uma moto, e eu andava para cima e para baixo com essa moto em vários mercados, em Brasília, inclusive também no Goiás, e era um trabalho muito perigoso. Não tinha hora para almoçar, era uma correria imensa. E chegou um momento que eu estava desesperado. Eu, inclusive, fui até no Atacadão, o Atacadão Extra, se eu não me engano, isso mesmo, da Asa Norte, em Brasília. Tava hiper cansado e preocupado de me acidentar, perder minha vida, né? Porque moto é muito perigoso. Uma coisa é você ter uma moto só para ir para o trabalho e voltar. Outra coisa é você utilizar a moto como o veículo de trabalho e de lazer também. A chance de acontecer um acidente é muito grande. E meus pais também estavam muito preocupados com isso, sempre orando por mim. Para quem não sabe, o promotor de vendas faz o seguinte: ele pega os produtos de determinadas marcas, como por exemplo esse leite aqui, é um leite de aveia, uma delícia, e aí você coloca na estante, né, na prateleira. E aí você tem que fazer uma coisa, como se fosse um marketing, né, deixar bem bonitinho, bem aparente para as pessoas comprarem. E eu comecei a entrar em desespero, eu falei, cara, eu não posso mais trabalhar com isso, não dá. E aí eu fui no banheiro, e eu fechei os meus olhos e comecei a orar. Pedi a Deus, meu Deus, por favor, me ajude. Eu preciso de sua ajuda agora. Eu não posso esperar para 1 ano, 2 anos, 3 meses, porque eu tô no meu limite. Não dá mais. Eu preciso de arrumar um emprego novo, um emprego diferente, porque eu não posso mais trabalhar com isso. Cheguei no meu limite. Tava quase chorando, cara. Era muita pressão. Prestação de moto para pagar, aluguel, contas, né? E ajudava minha família também na Bahia.
e eu só tinha aquele emprego. Na hora que eu tava fazendo oração, o telefone tocou, celular, atendi. Alex, aqui é da empresa tal, você pode vir amanhã entregar a sua documentação para começar a trabalhar na próxima semana. Eu fiquei sem acreditar, falei, como assim? Eu não lembrava onde eu havia entregue esse currículo, né? E eu saí de lá, cara, como é que pode? Eu tava fazendo oração. E no meio da oração, o telefone toca e essa pessoa me pede para trazer a documentação e a carteira para assinar. Eu fiquei sem acreditar. Quando foi no outro dia, eu lembrei no caso, né? Eu havia entregue um currículo há uns 6 meses antes. E até esqueci, e de repente eles arrumaram esse trabalho para mim, né? Eles me deram essa oportunidade. E eu trabalhei de porteiro por 5 anos, na SEB, na barragem do Paranoá. E foi lá, exatamente lá, numa noite de plantão, que eu conheci a Johanna através do Facebook. Eu estava entediado, é um trabalho que às vezes não tem muito o que fazer. Era porteiro, né? Só olhar o que estava acontecendo. Eu comecei a utilizar o Facebook e encontrei a Johanna. E hoje nós estamos aqui, morando na Noruega com o nosso filho Noah. É uma benção, cara. Deus é onipotente, onisciente, sabe do futuro, passado e presente. Cara, é surpreendente. Não tem como explicar isso pra você também, porque é só você vivenciando algo desse tipo.